Partilhamos com vocês as palavras do Evangelho de João, do capítulo 20, os versos 26 a 31. Evangelho de João, capítulo 20, os versículos 26 a 31. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas. E Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque me viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram." Até aqui, palavras do nosso Senhor e Salvador. Amado irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja aqui conosco em São Leopoldo e aí com você. Amém. Gente querida, com certeza você já viveu a experiência de dar com a cara na porta por ela estar fechada. Alguém de vocês aqui já deu com a cara na porta? Eu também. Bem como possivelmente cada um de nós algum dia já se trancou atrás de uma porta. Porta fechada é sinal de isolamento e de medo. O Evangelho relata que os discípulos de Jesus estavam num local trancados. Trancados porque estavam abalados pela crucificação e a morte de seu mestre. Eles tinham medo dos líderes judeus, temendo que estes também fossem persegui-los e que teriam o mesmo fim que Jesus, a cruz. Esta atitude é humanamente compreensível. Sim, esta atitude diante dos horrores da cruz é humanamente compreensível e é recomendável. Eu que já fui ameaçado 3 vezes de morte, é recomendável diante de algumas situações em que a vida está ameaçada, a gente ficar bem atrás da porta. Nós já temos em nosso currículo a experiência de ficarmos trancados e trancadas por recomendação das autoridades de saúde, por causa do coronavírus. Eu acho que não fui o único que ficou recluso. E num distante 1º de abril, lá de Sinimbu, nós começamos a fazer meditações diárias pela internet. Resguardar-se da convivência foi uma medida necessária para preservar a nossa vida e a vida de nossos semelhantes. Não se expor a atitudes ou situações de morte era tarefa de quem tem como Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou na cruz para a salvação da gente. Todavia, isto não significa isolar-se e deixar de emitir o que Cristo quer que seja dito e dizer aquilo que está posto. Por isso, em tempo de pandemia, começamos as nossas meditações diárias. E a posição que devemos ter como cristãos e cristãs é clara. E o Evangelho desta noite vai mais uma vez nos revelar qual é a tarefa e o conteúdo que Cristo quer nos ensinar. Diz o Evangelho, de repente Jesus aparece no meio daquele grupo trancado de medo. Eu acho que tinha um pouquinho também de vergonha por terem abandonado Jesus na hora mais difícil.
E Jesus aparece e diz: que a paz esteja com vocês. Com esta saudação, Jesus tira todo o receio do grupo. Com esta saudação da paz, ele lhes transmite seu perdão, sua reconciliação e a retomada do anúncio da obra redentora de Deus em Cristo promovido. Na medida em que Jesus diz que a paz esteja com vocês, a turma se acalma. Se ele dissesse outra coisa, eu acho que eles iam pular pela janela ou pelas portas. Com esse devoto desejo de paz, Cristo inicia e recomeça no coração dessas pessoas a acender novamente o crer. Afinal, Tomé, nesta oportunidade, teve redimidas as suas dúvidas sobre a veracidade ou não da ressurreição. Ele viu as mãos de Jesus e tocou o seu lado, as cicatrizes. Portanto, estimado irmão e irmã, neste tempo pascal, é hora da gente sair do esconderijo. É hora do grupo de Jesus abrir as portas e sair da onde estão trancadas, pois a cruz e a sepultura foram vencidas. Portanto, a mensagem do Evangelho está dada e precisa ser divulgada. Jesus é o Messias. Com a sua ressurreição e o relato do encontro de Jesus com Tomé, somos pessoas imbuídas ainda hoje em falar do amor de Deus pela vida e o seu compromisso da gente lutar contra as forças que buscam destruir a vida ou limitá-la. Eis nossa missão e a nossa razão de existir como igreja cristã. A igreja cristã começa a sepultar as pessoas, os corpos que eram encontrados no princípio, quando a igreja cristã surge. Nós temos compromisso com os vivos e dignamente sepultar as pessoas caídas em torno de nós. A tarefa recebida não é fácil. Não é fácil de ser compreendida e seguida. Por quem ouviu do próprio Cristo que ele estava vivo, foi difícil. Imagine então por aqueles e aquelas que não estavam presentes, por aqueles e aquelas que não puderam tocar as mãos de Jesus nem o seu lado. Imagina o tamanho da dificuldade para a gente crer. Todavia, Tomé tocou e pôde dizer: Senhor, meu Deus. Cristo vivo. E se Cristo vive está, é porque ele disse não à cruz e à morte. Por isso é inaceitável que a gente fique em silêncio contra a morte praticada e defendida por aí. Sim, não dá mais para ficar em silêncio diante da morte praticada e defendida por aí. Poxa, ouvir e ler em perfis da rede internacional de comunicação que cristãos dizem diante de alguém que faleceu nos últimos dias: já foi tarde. Isso é testemunho do que não é crer em Cristo. Receber a notícia que 10 mulheres foram mortas no Rio Grande do Sul na Páscoa, no final de semana da vitória de Cristo sobre a morte, e a gente ouvir de membros da igreja a pergunta: mas pastor, o que será que as mulheres fizeram? Porque elas devem ter merecido a morte. Difícil, né? Tudo isso é um desserviço de gente que não crê na ressurreição, pois a ressurreição é um não a tudo isso. Sim, a ressurreição de Cristo é não a toda a violência, e sim a todo gesto de paz e de compromisso com a vida. Portanto,
Cristo continua vivo e Ele nos deseja nesta noite que a paz esteja com vocês, que a gente possa ser aqueles e aquelas que praticam a paz. E a paz sempre é fruto de coisas que precisam acontecer antes. E precisa em nossos corações e mentes acontecer a transformação. Vamos ter que parar de duvidar. Nós precisamos ter certeza que a ressurreição é ou não contra a morte. E aí sim a gente vai dizer: eu creio. E quem crê não defende a violência, não defende a morte, em hipótese nenhuma. Portanto, amado irmão e amada irmã, estamos no tempo da Páscoa, no tempo da vitória, mas a vitória teve um preço. Cristo morreu por amor a cada um e cada uma de nós. Que possamos estar com Tomé e dizer: meu Senhor e meu Deus. Queiras Deus, ó Deus, continuar conosco nessa missão e no exercício da nossa razão de existir. E porque Cristo vive, posso crer no amanhã. Porque Cristo vive, eu creio que amanhã vai ser melhor que hoje. Eu disse para algumas pessoas antes aqui que ontem foi pior que hoje. Hoje está melhor do que ontem. Portanto, não há temor. Portanto, a minha vida não é vã, pois nós somos aqueles que creem que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos mantenha no exercício de declarar a paz para as pessoas que estão no nosso entorno e nos comprometemos em termos paz, porque Páscoa é vida e vida é o exercício permanente da dignidade de vivermos como ressuscitados e também de experienciarmos a paz entre nós, aqui onde estamos e aí onde você está, porque Ele vive.